Imagine que você seja uma espécie ameaçada de extinção, ou seja, você não está cumprindo com a sua principal função, com o que você mais quer, que é reproduzir, gerar descendentes, formar grandes populações. E você olha para o lado e vê que o ambiente está completamente modificado. O que era antes uma vegetação, tem agora estrada, tem áreas abertas, tem modificações antrópicas acontecendo ali. Para você, como espécie ameaçada, o que seria melhor para você conseguir recuperar a sua população de maneira sustentável, ou seja, você gerar novos indivíduos que irão gerar filhotes, que irão criar grandes populações ao longo do tempo. O que seria melhor? Você ser levado para um ambiente que você não conhece, que está fora da sua natureza, ter uma oferta de alimentos que é um ambiente mais seguro, mas ao qual você não está adaptado, que é muito diferente daquele ambiente que você está acostumado. Ou você preferiria que aquele ambiente que foi alterado, que ele fosse melhorado, ou seja, que as características daquele ambiente voltassem com o passar do tempo ao que era normalmente. Você não vai sair do ambiente que você está adaptado, que você está acostumado, apesar das grandes alterações que eles tiveram. Não será um ambiente completamente seguro, os recursos naturais não serão tão adequados, não estão em plena oferta, mas é um ambiente que você está mais adaptado a viver. Antes de você responder, eu quero que você pense como uma outra espécie animal que não do ser humano. Porque, mesmo estando num ambiente que é seguro e que tem oferta de alimento, muitas das vezes as espécies elas não entendem imediatamente qual que foi aquela alteração. Elas estão tão acostumadas com o ambiente natural que colocá-las num ambiente artificial, como por exemplo zoológicos, pode modificar completamente o comportamento da espécie e, consequentemente, o seu processo reprodutivo. Para a segunda opção, nós estamos falando de uma proteção do ecossistema, ou seja, uma recuperação do ecossistema em que aquela espécie está presente para que naturalmente ela recomponha as suas atividades reprodutivas. Mas nem sempre isso é claro para nós. A importância da conservação dos ecossistemas para a biodiversidade ela é muito superior do que a conservação de uma espécie somente, seja no ambiente natural, seja em ambientes antropizados como zoológicos. Nem sempre isso é claro para a gente, porque a gente não se coloca no lugar das espécies. Para entender o quanto que um ecossistema é importante para a conservação das espécies, é necessário entender também que as espécies elas não planejam o que farão no futuro. Elas não sabem as consequências das modificações atuais para a sua prole, para a sua população futura. Sou Ludmilla e esse vídeo é sobre conservação e preservação da biodiversidade. Por que conservar ecossistemas? Como eu falei, as espécies elas preferem que o ambiente esteja adequado ao que elas estão acostumadas de acordo com a sua capacidade adaptativa ao longo dos anos. Ou seja, o que eu estou acostumada a ver, o que eu estou acostumada a comer, como eu estou acostumada a caçar ou remover os recursos naturais daquele ambiente. Algumas atividades antrópicas elas podem melhorar a minha capacidade reprodutiva, como por exemplo a remoção de alguns dos meus predadores. Mas isso se a gente pensar em uma espécie. E as demais espécies? Futuramente, a alteração antrópica de um ambiente, de um ecossistema, ela causará danos que poderão ser irreversíveis. Conservar ecossistemas é melhor para a biodiversidade justamente porque ela traz todo o conjunto necessário para a sobrevivência e permanência de uma espécie ao longo dos anos, além de ser a forma mais barata de conservação. Ela não requer um acompanhamento tão próximo quanto, por exemplo, espécies em zoológicos ou espécies em outros determinados ambientes. No entanto, é importante lembrar que outras formas de conservação da biodiversidade também são válidas dependendo do caso em que elas são aplicadas. Ao conservar um ecossistema ou preservar um ecossistema, lembrando que a diferença entre conservação e preservação é que a preservação é você proteger um ambiente de uma maneira que não seja possível qualquer tipo de atividade. O homem não possa utilizar de maneira sustentável os recursos naturais ali presentes, por exemplo. Em áreas conservadas, nós poderemos, por exemplo, realizar atividades de manejo, atividades de coleta, de utilização sustentável dos recursos naturais ali presentes. Então, quando a gente fala de conservação de ecossistemas, nós estamos protegendo áreas ou restaurando essas áreas, recuperando essas áreas, de forma que os animais, os vegetais e todos os seres vivos consigam sobreviver ali. Ao invés de
de focar em uma espécie, nós estamos contemplando diversos outros organismos. Conservando uma área, nós também podemos monitorar como aquelas espécies se comportam, que tipo de atividade pode interferir na reprodução das espécies, na vivência das espécies, e também realizar pesquisas em que os seus produtos, os produtos das pesquisas, possam ser utilizados pelo homem para algum determinado fim, que não a de proteção e de conservação da biodiversidade, como, por exemplo, geração de medicamentos, geração de novos produtos ou desenvolvimento de novas tecnologias. Associada a essa importância de conservação de ecossistemas, nós temos o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. É um sistema governamental que protege determinadas áreas e que seguem leis para a sua utilização. Nós temos dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação diversos tipos de unidades de conservação. São divididas em unidades de conservação de proteção integral e unidades de conservação de uso sustentável. Essas duas se diferem de forma que uma seria mais voltada para a preservação e outra para a conservação. Ou seja, as de proteção integral, elas são mais voltadas justamente para a pesquisa e não para a utilização racional e sustentável dos recursos. Já as de uso sustentável, o homem pode interferir de uma maneira controlada e planejada para utilizar os recursos naturais ali presentes. Cada unidade de conservação ela tem leis específicas que irão delimitar quais os usos e quais as funções de cada uma delas. Algumas unidades de conservação, por exemplo, elas estão mais voltadas à proteção da fauna. Outras estão mais voltadas para a produção sustentável dos recursos naturais e utilização pelo homem desses recursos. Mas hoje, quase todas as unidades de conservação brasileira, elas possuem foco em ambientes terrestres. E já tem estudos que comprovam que a associação de proteção de ambientes terrestres a ambientes aquáticos, ela é muito mais efetiva na proteção da biodiversidade do que somente as unidades de conservação de proteção voltada para ambientes terrestres. Isso é especialmente importante para o Brasil, que possui uma grande biodiversidade de espécies dulcícolas, de espécies associadas a ambientes de água doce. Portanto, a forma mais eficaz de proteção da biodiversidade é justamente a integração de preservação, conservação de ambientes terrestres e aquáticos. Mas a gente sabe que é impossível a gente conservar e preservar todas as áreas. Nós precisamos das áreas com recursos naturais para produzir alimento, para produzir produtos e realizar serviços para a manutenção da vida do homem. Nós precisamos, como homem, degradar o ambiente para remover aquilo que a gente necessita para a nossa sobrevivência. E uma das formas que a gente utiliza a conservação aliada à produção de produtos e serviços são as áreas de proteção ambiental dentro da Lei Florestal 12.651 de 2012, que é o novo Código Florestal. Qual que é o objetivo desse novo Código Florestal? O objetivo dessa lei, desse código, é justamente conservar algumas áreas para que a gente possa ter uma reposição dos recursos naturais que nós estamos utilizando. Então, por exemplo, conservar algumas áreas com uma vegetação, em que o solo infiltrará água melhor, irá abastecer os rios, controlar o volume de águas dos rios, para que nós possamos ter água em quantidade e qualidade adequadas durante todo o ano, para o nosso consumo e para a produção de alimentos, por exemplo. Dentro dessa lei florestal, nós temos 3 tipos de áreas de proteção ambiental, que seria a área de preservação permanente, a reserva legal e a área de uso restrito. O objetivo dessas 3 áreas é a conservação dos recursos naturais, mas a utilização dessas 3 áreas e a localização nessas 3 áreas é o que diferencia esses 3 conceitos. Todas essas 3 tipos de áreas, elas são protegidas segundo a lei florestal em todas as propriedades rurais dentro do nosso país. As áreas de proteção permanente, elas são chamadas de APP, e elas visam proteger aquelas áreas mais sensíveis, ou seja, aquelas áreas que são muito fáceis de serem degradadas e dificilmente recuperadas dentro das propriedades rurais. Então, nós vamos ter algumas propriedades rurais que têm essas APPs e outras que não têm. Por exemplo, se uma área rural ela tem um rio, ela vai ter certamente uma APP. Necessariamente, o produtor rural ele vai ter que proteger as margens desse rio, ou seja, deixar de plantar as margens dos rios de acordo com a legislação. Quanto que ele vai ter que preservar, quanto que ele vai ter que deixar de área com vegetação, de área natural, de área com os aspectos naturais às margens do rio. Vai depender da largura do rio presente na propriedade rural. Então aqui nós temos uma variação de
10 até acima de 600 metros de largura desses cursos d'água. Quanto maior a largura dos cursos d'água, maior a necessidade de área protegida às margens do rio. As APPs de curso d'água também valem para lagos e lagoas, em que é necessário um mínimo de 50 metros de vegetação protegida no entorno dos lagos e lagoas, que também vai ser alterado de acordo com algumas especificidades da lei. Para nascentes também nós temos a proteção mínima de 50 metros da vegetação do entorno natural, de forma a preservar, ou seja, de ter sempre aquela nascente. Porque ao remover a proteção dessa nascente, que seria a vegetação natural, nós iremos provavelmente levar a destruição, a degradação dessa nascente ao longo do tempo. Para áreas muito inclinadas, como os topos de morro, um terço superior dessas elevações deverá ser protegido, ou seja, não poderá ser utilizado para cultivo de qualquer espécie ou criação de animais. Para altitudes acima de 1.800 metros, tudo deverá ser protegido dentro da propriedade rural. Para áreas de veredas, que são áreas de brejo, em que geralmente tem espécies como o buriti, nós temos uma proteção necessária também de 50 metros a partir do final dessa área alagada que forma o brejo. Como APP também nós temos as encostas com mais de 45% de declividade. Então essas áreas também não poderão ser utilizadas pelo produtor rural. Elas deverão ser conservadas e ser monitoradas pelos proprietários. Áreas de APP poderão estar presentes ou não em propriedades rurais, mas as áreas de reserva legal são um pedaço de cada propriedade rural que o produtor rural necessariamente deve proteger, não deve utilizar para sua atividade produtiva normal. O objetivo dessa reserva legal está associado à preservação e conservação da biodiversidade, como também manutenção do ciclo da água, controle do clima e fertilidade do solo, ou seja, todos os aspectos necessários que o produtor rural necessita que o ambiente ofereça para que ele consiga produzir normalmente. A maior parte das propriedades rurais dentro do Brasil, ela deve deixar 20% de sua área como reserva legal. Algumas especificações na lei permitem, por exemplo, que áreas de APP sejam incorporadas à reserva legal, mas a grande maioria deve preservar pelo menos, no mínimo, 20% de sua área. Mas dentro da Amazônia Legal, em alguns estados do país, nós temos que a reserva legal em áreas de florestas necessita ser de 80% da propriedade, áreas de cerrado de 35% e áreas de campos gerais de 20%. Essa porcentagem ela foi calculada de acordo com a importância à biodiversidade daquelas áreas, como por exemplo as florestas amazônicas, como a sua incapacidade de resistir e de recuperar perante as degradações humanas. Além de proteger as áreas, é preciso que nós também realizamos o monitoramento dessas áreas. Diversos são os motivos que fazem com que os homens monitorem áreas naturais, tanto para preservação como para conservação, como por exemplo, principalmente para avaliar se o empreendimento ele está causando danos ambientais além do que ele acredita que estaria causando. Por exemplo, se uma usina hidrelétrica é implantada em um local, ela vai alterar o curso do rio, ela vai alterar a quantidade de água, a velocidade da água, a quantidade de nutrientes. Então ela precisa necessariamente, por lei, monitorar como as suas atividades estão alterando a dinâmica daquele ecossistema. Se está reduzindo a quantidade de espécies, se está reduzindo as populações dessas espécies, são extremamente importantes e utilizadas por diversas pessoas como recurso alimentar fundamental. Então, desde uma usina hidrelétrica como uma mineradora, ela necessita monitorar todos os impactos que ela está causando à biodiversidade. E assim também prever alguns problemas, algumas tragédias que poderão ocorrer que causarão danos tanto ambientais quanto sociais, como por exemplo rompimentos de barragem que já ocorreram aqui no Brasil. Então, esse monitoramento ele serve tanto para controle das atividades dos empreendimentos, quanto também para mitigação. Algumas empresas, por exemplo, ao degradar uma área, como grandes mineradoras, elas necessariamente necessitam proteger bem uma área para compensar aquele dano ambiental que ela está causando. Ela vai adquirir uma área, ela vai monitorar aquela área para observar como está sendo a biodiversidade e também realizar as atividades de pesquisa. As atividades de pesquisa, elas visam
gerar informações sobre a biodiversidade. Essas informações sobre a biodiversidade vão gerar um conhecimento. Esse conhecimento gerado, ele poderá ser utilizado de diferentes formas. Para a geração de produtos, de novos produtos de tecnologia. A maior parte dos produtos que utilizamos hoje, eles têm um embasamento na biodiversidade, eles têm uma base na biodiversidade, seja medicamentos, seja objetos, sejam tecnologias. A pesquisa em biodiversidade ela é fundamental para a gente conseguir utilizar os recursos naturais, de forma que consigamos tirar proveito de grande parte dos recursos naturais. Por exemplo, a pesquisa é fundamental para a gente descobrir espécies ou genes que sejam resistentes a novas pragas, às novas doenças, às alterações ambientais, para incorporar esses genes e essas espécies ao nosso processo de produção de alimentos, como também os medicamentos, vacinas, além de tecnologias da construção civil, como produtos mais resistentes. Tudo isso pode ser adquirido através de pesquisas em biodiversidade. Podemos também copiar alguns aspectos presentes no ambiente natural que serão úteis para nós, como projetos estruturais, formas de prevenção a doenças, ou até mesmo de comportamento, observar o comportamento das espécies e verificar se aquele comportamento está associado a alguma espécie de comportamento humano. A pesquisa em biodiversidade também ela visa avaliar como os recursos podem ser utilizados de maneira sustentável, que é o que está sendo o grande avanço hoje nas grandes empresas, utilizar os recursos de maneira que não sejam tão degradativos. A proteção desses recursos, como poderemos proteger de uma maneira mais eficiente, como eu apontei em uma pesquisa que viu que a proteção, a criação de unidades de conservação conjugando áreas terrestres e aquáticas, ela é muito mais eficiente do que somente áreas terrestres. Isso possibilita, por exemplo, a gente reduzir o número de áreas protegidas, mas incorporar diferentes tipos de ambientes terrestre e aquático e dessa forma proteger a biodiversidade de uma maneira mais elevada. E também a pesquisa possibilita a educação ambiental, nós entendermos qual a melhor forma de proteger e de utilizar os recursos naturais de maneira sustentável. Portanto, a proteção e conservação da biodiversidade, ela deve estar associada à utilização dos recursos naturais, ou seja, à degradação causada pelas atividades humanas. A utilização sustentável dos recursos naturais é a maneira mais eficiente de conseguirmos conciliar a proteção, a conservação, ao desenvolvimento humano, social e econômico.